Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você chegou aqui e foi atraído por um título contando para você que eu vou falar das cartas do baralho cigano do Petit Lenormand a partir das suas diferentes categorias. E para dar essa aula aqui hoje, eu vou tirar algumas cartas para falar como vai ser a nossa energia durante essa semana, do dia 4, ou melhor, dia 6 de julho, que é hoje, uma segunda-feira, até o próximo dia 12, dia 13 de julho. Então, durante esse período de 8 dias, durante essa lunação, como estará a energia da nossa semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou agora nesse canal, eu sou Chico Forlenza. Eu sou artista plástico, eu sou ator, produtor de eventos, também sou cartomancista e tenho diversas atividades e estão todas ativas. E nesse momento eu estou postando alguns vídeos sobre as aulas. Eu tenho um curso de baralho cigano, um curso básico, onde durante 12 encontros você tem o contato bem mais profundo com essas informações todas que as cartas podem nos trazer. E esse curso está acontecendo, ele é gravado em uma aula no Zoom, ao vivo, e você tem a oportunidade de assistir essa aula e de ter acesso aos vídeos das outras aulas. Então, se você quiser informações para entrar nesse meu curso de baralho cigano básico, então, vem aqui no link que eu vou deixar na descrição. Vamos aqui para as cartas desta semana, as cartas que eu já tirei essa semana. E eu vou trazer um conteúdo diferenciado, porque no meu curso eu não fico falando de palavras-chave, né? Eu vejo vários vídeos por aí, várias pessoas que não têm um estudo mais aprofundado do baralho e que olham a carta e falam os significados das palavras-chave. A minha abordagem metodológica, a minha forma de trabalhar com o baralho é dando um mergulho um pouco mais profundo em algumas camadas que estão além das palavras-chave, tá? As palavras-chave são importantes, mas há muito mais profundidade que precisa ser estudado. E eu acho que essa profundidade pode ser passada no curso básico, para que as pessoas, ao terminarem esse curso, essas 12 semanas, elas tenham uma base de algumas coisas que eu trago nas aulas, por exemplo, como as leis herméticas, as leis universais, as 7 leis universais que foram traduzidas, né, de Hermes Trismegisto. Então é uma profundidade e eu faço essa relação, né? O que é que tem a ver as leis universais de Hermes Trismegisto com o baralho cigano? E tem. Eu vou mostrar aqui hoje alguns exemplos que tem, só para vocês terem uma ideia sobre o que a gente fala no curso. E também vou falar da categoria das cartas, em quais categorias as cartas estão. Quando nós sabemos qual categoria ela está, quando nós sabemos a qual lei do universo ela está associada, isso amplia muito mais a possibilidade de leitura, porque amplia o nosso alfabeto, o nosso conhecimento sobre as cartas. Então vamos lá? Bom, saíram 3 cartas aqui, né? As nuvens, o trevo e o chicote, tá? Então, eu vou fazer uma leitura primeiro dizendo para vocês das categorias, a que categorias pertencem essas 3 cartas que trazem um recado para a nossa semana. Nuvens. Nuvens é uma carta que está associada aos efeitos da natureza. Esta é uma carta natural, uma carta da natureza, é uma carta sobre a qual o homem não tem poder, o ser humano não pode agir. É uma carta que fala de forças extra-humanas, das forças do universo, certo? Assim como ela, o Sol, a estrela, né, que nós chamamos da categoria das cartas celestes, tá? Mas esta aqui pertence a esse grande ecossistema da natureza. A carta do trevo, a carta do trevo também é uma carta da natureza e ela está associada à lei natural do universo, que fala dos ciclos, das mudanças também, tá? Então não é só a palavra-chave, pequenas surpresas, não. Tem vários outros elementos aqui na carta que a gente pode observar. A terceira carta da nossa semana é o chicote, aqui representado por uma mulher que faz do chicote até
um desenho aí, né, muito bonito, porque ela manuseia o chicote com arte, com sensibilidade. Esta carta me lembra muito aquelas ginastas, né, que nós vemos nas Olimpíadas, que elas têm as fitas, né? Elas não dançam com chicote, mas com as fitas, que são mais leves, e elas fazem esses arabescos no ar. Então, quando a carta do chicote, que é uma carta que ela fala também de violência, de agressividade, ela vem com uma mulher manipulando, e esta mulher faz esses arabescos com o chicote no ar, ela está falando de autocontrole, ela está falando de saber controlar a força, porque a força do chicote, ela pode ser muito violenta e ferir. Aqui, a carta nos diz que é a mulher que pega nas suas mãos, com a força necessária, o controle. Então, essas três primeiras cartas. E depois, por último, eu pedi uma carta de conselho e saiu as rosas, as flores, ok? Vamos lá. O que que as nuvens nos diz? O que que nós sabemos das nuvens? Nós sabemos que as nuvens falam de pensamentos, de cabeça cheia, de muita preocupação, né? E assim também ela pode falar de uma ansiedade mental, de um ritmo mental, de uma aceleração mental que está acontecendo esta semana. E nós precisamos levar em consideração, nessa perspectiva, de que as nuvens estão falando de barulho mental durante essa semana, que nós vivemos numa sociedade barulhenta, nós vivemos numa cidade barulhenta, nós vivemos com pessoas barulhentas, nós temos um excesso de barulho na nossa cabeça, motivado pelo uso das telas, não é? É o celular, é um vídeo que a gente assiste aqui no YouTube, é um programa, um jornalístico, você entra nos lugares, tem TV ligada, né? Tudo isso estimula muito o nosso cérebro, o pensamento. Nós temos as nossas demandas para responder, temos compromissos, temos notificações no celular, temos e-mail para responder, temos planejamento de trabalho, temos o próprio trabalho para executar. A cabeça vai fritando. E o que que essa carta está dizendo? Que é importantíssimo acalmar essa mente agitada, procurar práticas, procurar pausas no seu dia para que você possa ter contato com a natureza, para que você possa respirar, para que você possa, uau, relaxar um pouco a velocidade dos pensamentos. E é possível fazer isso ao longo do dia, porque essas nuvens, elas são passageiras, né? Então, não é um grande obstáculo poder superar esta velocidade dos pensamentos. A seguir, nós temos a carta do trevo. A carta do trevo, ela vem nos lembrar que nós estamos a todo momento propensos a receber grandes presentes do universo, porque o universo abundante, rico, soberano, poderoso, todos os dias, todos, absolutamente todos os dias, sem faltar nenhum, tem presentes para nos oferecer. Muitas vezes nós estamos com os olhos tão carregados de enxergar somente a limitação, a falta, a escassez, a carência, a dificuldade, o medo, que nós não enxergamos os pequenos presentes e oportunidades do nosso dia a dia. E esta carta vem dizer isso. É uma semana onde você precisa prestar atenção às pequenas oportunidades, às pequenas dicas, os pequenos detalhes que a vida vai te oferecer, que são oportunidades para você ir além. Essas pequenas oportunidades que vão surgir, elas podem estar ligadas ao trabalho, ao relacionamento com as pessoas. Talvez você conheça uma pessoa nova, talvez você receba uma mensagem especial que vai tocar seu coração, te dando uma intuição, uma ideia para você ir adiante. A terceira carta desta sequência, que é a carta do chicote, fala que é momento de todos nós pegarmos com determinação o nosso espaço de poder, a gente usar o nosso espaço de poder a nosso favor. Como assim espaço de poder? É aquele espaço onde nós somos a nossa verdadeira essência. Nós vivemos sem medo, nós vivemos sem ansiedade, nós vivemos sem projeções, sem expectativas. Nossa, Chico, você está descrevendo um mestre do Himalaia, não é? Não.
É possível. É possível durante o nosso dia a gente parar para respirar, para nós nos concentrarmos com a nossa intuição, com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa divindade, os nossos antepassados, seja lá com que conexão você possa fazer. Nesse espaço de conexão, você assumir o seu poder, mas assumir com força, com determinação. Porque o chicote, ele é uma ferramenta, ele é um objeto que ele tem um movimento, não é? A pessoa que usa o chicote, ela tem um movimento corporal, ela tem uma técnica, ela tem uma sensibilidade. Quando ela bate o chicote no chão, ela sabe qual é a impressão, qual é a força que ela tem que colocar para bater o chicote no chão, enfim. Então, fala de autocontrole. E esse autocontrole está muito ligado com esses pensamentos aqui agitados, essa agitação mental. Assumir o autocontrole. Tudo isso vai fazer com que nós cheguemos a um novo lugar, porque existe uma lei universal, que é a lei universal da vibração, que fala que tudo está em constante vibração, portanto, em constante movimento, crescimento, evolução. Ao observarmos essas cartas e a orientação para essa semana, prestar atenção para desacelerar o pensamento, observar as pequenas oportunidades que aparecem, assumir o autocontrole com responsabilidade e serenidade. Todas essas situações que eu falei para essa semana, nestas cartas, elas nos levam a um lugar aonde nós vamos assumir uma nova postura sobre algum aspecto da nossa vida. Nossa alimentação, a nossa relação com as pessoas, o nosso estudo, a nossa determinação para fazer determinadas coisas. Nesta semana, existe uma energia muito favorável para a gente assumir uma mudança de comportamento, de ação, de pensamento, de fala em alguma área da nossa vida. Essa é a minha leitura do baralho. Então, o convite é para você se abrir, para você olhar para dentro de você numa perspectiva de muita sinceridade, honestidade e perguntar: o que é que eu posso mudar em mim essa semana que vai promover o meu crescimento? E a carta do conselho, ela traz as flores, dizendo que nós vamos ter uma semana muito abençoada, cheia de surpresas também, muito felizes, e que essa atitude de autoconhecimento, de autocontrole, essa atitude de mostrarmos um novo aspecto da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso ser, pode ser suave, com beleza, com poesia, com leveza. Então eu desejo que a sua semana seja abençoada e aproveita e segue o canal se você gostou dessa orientação, dessa aula com essas cartas. E deixa um joinha, deixa um comentário. Eu adoro ler os seus comentários. Eu leio todos e respondo e fico muito feliz. E assim, nós continuamos nos vendo nas próximas aulas. Um beijo no coração e até mais.